Olá, boa noite. Abalada por uma crise de confiança e principalmente pela falta de dinheiro dos credores, dos fiadores e dos compradores, a indústria, de modo geral, vem cambaleando sofregamente para se manter de pé. Talvez por isso, boas notícias, como a da melhoria do humor do empresariado que trabalha com a indústria da construção civil, consiga ter um efeito tão positivo na indústria como um todo. É o que nós vamos ver na edição de hoje do Jornal da Guará, que vai mostrar também. Infraero começa a operação padrão para oferecer mais segurança em voos domésticos e internacionais em todo o país. Reunião define estratégias para conter assaltos e explosões a agências bancárias no estado. Polícia apresenta quadrilha envolvida em roubos a cargas às rodovias. Veja também as novidades para as eleições 2016. Vai ter aplicativo para denunciar corrupção. E operadora de telefonia é multada por desrespeitar direito do consumidor. Agora, no Jornal da Guará. Vem da construção civil, um dos alentos da indústria do Maranhão nos últimos meses. Ao menos foi isso que apontou a pesquisa realizada pela Federação das Indústrias do Maranhão, a FIEMA. A confiança do empresariado melhorou e isso se traduz em investimento, mesmo no cenário que ainda é majoritariamente de crise. Na reportagem de Sol Lago, ela foi ouvir especialistas que trabalham com esse segmento de mercado para saber se o que vem daqui por diante são só boas notícias. Buscar alternativas para passar pela crise e ainda conseguir crescer. Esse é o comportamento das indústrias do Maranhão, incluindo a construção civil, as indústrias de extração e transformação. A última pesquisa, feita pelo Índice de Confiança do Empresariado Industrial, demonstrou aumento de 6,9 pontos para o mês de junho. Entenda como os números retratam essa leve retomada do crescimento para o setor. A avaliação total vai de 0 a 100. Até 50, o índice é de pessimismo. De 50 para 100, de otimismo. O Maranhão saiu de 42 para 48 pontos, ultrapassando o índice nacional, que ficou em 45,7. Ainda segundo o estudo, em relação aos setores empresariais, a confiança do empresariado da construção civil, por exemplo, subiu de 39,1 para 44,5 pontos. Já na área da indústria de extração e transformação, o índice cresceu 7,2, atingindo 49,2, uma retomada um pouco mais tímida. A melhora nos pontos anima o empresariado, mas considerando sempre os investimentos com muita cautela. Então a gente pode dizer que há uma melhora de expectativa dos empresários do setor industrial a respeito da conjuntura econômica como um todo, principalmente aquele que diz respeito mais especificamente à atividade industrial. Você tem uma melhora no índice de confiança do empresário de 6,9. Mas ainda é um índice que está abaixo do que entraria na faixa de otimismo. Este empresário, que é do campo da construção civil e imobiliária, conta que para continuar no mercado mudou os planos da empresa. A primeira coisa que a gente fez foi ir atrás de parceiros, né? Uma empresa hoje, mesmo uma pequena empresa como a nossa, a gente procurou contratar ou ir atrás de parceiros para poder ajudar nessa nova forma de negócio que a gente teve que montar em cima, que é essa fulana de tal crise que aí está instalada, né? Então, no nosso caso, a gente teve que negociar muitas coisas com os nossos credores, tá certo? E nós temos uma meta de até o final do ano estar tudo resolvido, tá? Então, é muito importante, foi importante demais essa parceria. Otimista, ele analisa em específico a situação da ilha de São Luís como um espaço em expansão e que ainda atrai investimentos. A dificuldade que precisa ser melhorada para ele é a política de crédito dos bancos. A crise nas grandes empreiteiras acabou gerando oportunidades para as construtoras menores. Nesse momento, a principal estratégia foi investir nas parcerias. Os pequenos se uniram para investir em projetos maiores. Se a construtora maior está com dificuldade de vender, está na hora de eu, que sou menor, começar a investir, tá certo? Então, eu não tinha
Eu, para começar a fazer, vamos dizer, antes eu fazia uma casa, hoje eu quero fazer 3, eu já me junto com uma outra pessoa, faço 3 casas, tá certo? E isso começou a acontecer no mercado, tá certo? A fusão de pequenos para poder fazer uma coisa maior. Vamos agora aos números do mercado financeiro desta segunda-feira. O dólar terminou praticamente estável em relação à última sexta, uma baixa de 0,08%, cotado a R$ 3,25. O euro também fechou em baixa de 0,46%, cotado a R$ 3,60. Já a Bolsa de Valores terminou em alta de 1,63%. Fechou com movimentação de 56.484 pontos. Com esse aumento de 1,63%, a alta da Bolsa chegou a mais de 30%. A pauta agora é segurança pública. A polícia desarticulou uma quadrilha que vinha atuando com uma prática muito comum nas estradas brasileiras, o roubo de cargas. As rodovias federais cheias de buracos contribuem muito para esse tipo de ação, mas ao menos essa é uma quadrilha a menos que atua por aqui. Isso ela atuava nos municípios de Barra do Corda, Tuntum e também de Presidente Dutra. Os 6 homens presos pela Superintendência Estadual de Investigações Criminais são suspeitos de integrarem uma quadrilha que pratica roubos a cargas na região de Presidente Dutra. De outubro do ano passado até a ação mais recente do bando, foram 10 assaltos. As cargas geralmente são do gênero alimentício e de uma única rede de supermercado. O prejuízo da empresa chega a R$ 1 milhão. A abordagem era feita na BR-226, eles usavam um carro pequeno, usavam arma de fogo, emparelhavam um caminhão, botavam os motoristas, ameaçavam de morte. A partir daí, levavam os motoristas amarrados em carros pequenos, mantinham os motoristas no relento durante toda a noite, né? Até a madrugada ou manhã seguinte, que era o tempo necessário para se fazer o transbordo da carga para veículos menores, né? A prisão dos suspeitos aconteceu em um sítio no município de Tuntum. Além de 2 armas de fogo, a polícia ainda conseguiu apreender mercadorias do último assalto que aconteceu no dia 9 deste mês, avaliadas em mais de R$ 160 mil. As investigações duraram em torno de 6 meses. Outras 10 pessoas já identificadas estão na mira da justiça. A quadrilha é maior do que 6, tanto em gente que operava na quadrilha com arma de fogo na mão, como as pessoas que trabalhavam fazendo a entrega da mercadoria nos locais que a receptavam e ajudando a distribuir essa mercadoria. Agora fica mais fácil chegar nessas outras pessoas, inclusive nos receptadores. Os produtos roubados eram distribuídos para revenda em comércios da região. As abordagens feitas pelos criminosos eram sempre de forma violenta, onde os responsáveis pelos transportes dos materiais eram feitos de reféns. A polícia agora vai em busca dos receptadores a fim de pôr fim a esse ciclo criminoso. Os caminhões andam em diversas estradas, está sempre em movimento, de forma que dificulta. E os motoristas demoram para fazer as ocorrências. Por vezes elas são feitas em municípios diversos daquele em que foi o assalto. Mas depois de 6 meses a gente conseguiu, através do Departamento de Roubo-Carga, fazer essa prisão desses indivíduos. E agora sim, puxamos o fio da meada. Agora a gente vai chegar nos receptadores e conseguir dar uma punição exemplar para todo esse povo que agia na região de Presidente Dutra e Tuntum. Pois é, outro assunto que tem tirado o sono dos especialistas em segurança daqui são as explosões a caixas eletrônicos e a agências bancárias em municípios do interior do estado. A situação não anda nada favorável, até porque a luta é bem desigual. As quadrilhas chegam fortemente armadas e com explosivos que são desviados e roubados e armamento pesado contrabandeado. O número de ações é crescente, segundo o Sindicato dos Bancários, e uma reunião com autoridades em segurança pública foi feita para tentar encontrar alguma solução para esse que é um problema grave e gera medo para a população das pequenas cidades. Quando se fala em segurança no interior do estado, o que mais preocupa a população são as explosões a caixas eletrônicos e agências bancárias. Medo maior para quem mora nas proximidades dos prédios onde funcionam as agências. Durante todo o ano de 2015, foram registradas 60 explosões contra agências bancárias e caixas eletrônicos. Os dados são do Sindicato dos Bancários, que já contabilizam também 28 explosões em 2016. Só que esses números já podem superar 30 ações criminosas.
Para que os números de 2016 não atinjam o mesmo patamar de anos anteriores, a Polícia Militar está reunindo todos os comandantes de batalhões, companhias e destacamentos para traçar metas de combate às ações criminosas contra bancos. São estratégias, mas não só inerente à questão do roubo a banco, como também procedimentos padrão que nós estamos adotando através de operações que serão desenvolvidas em todo o Estado. O secretário de Segurança Pública fez questão de participar da formação e ressaltar que os crimes contra bancos e caixas eletrônicos são ações que contam com a colaboração de pessoas que muitas das vezes já residem na cidade-alvo. É importante que os homens do interior tenham conhecimento deste projeto nacional, mas também recebam a organização do Estado para termos um combate harmônico em relação às forças criminosas. Nós queremos a formação do homem que está em Imperatriz, a mesma formação do homem que está em Carutapera, no que diz respeito à vigilância no combate ao crime. A reunião dura 2 dias e não trata somente de caixas eletrônicos e bancos. O encontro deve também analisar e discutir estratégias para intensificar o combate à criminalidade de uma forma geral. Hoje o crime não tem fronteira, não tem limite. A ação dele é interestadual e internacional. Portanto, da mesma forma, devem agir as polícias, notadamente dentro dos seus estados. E olha só, amanhã a Polícia Militar realiza a cerimônia de promoção de mais de 1.400 policiais que vão atuar em municípios do interior do estado e também na região metropolitana. Com isso, sobe para quase 4.000 o número de policiais e bombeiros militares promovidos, o que, na visão do estado, tem favorecido para a redução em 18% dos índices de criminalidade em todo o Maranhão. Na BR-135, aconteceu uma manifestação neste começo de semana, né? Vamos ver só as imagens. Essas cruzes aí, elas simbolizam as vítimas do trecho conhecido como Corredor da Morte, o Campo de Peris, única entrada e saída terrestre de São Luís. Foi um protesto idealizado pelo grupo SOS Vida com o objetivo de alertar para a urgência da duplicação da BR-135. Durante o protesto, foram distribuídos panfletos aos motoristas, uma forma também de mostrar que a educação de cada um que está ao volante também pode mudar essas estatísticas negativas. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, no primeiro semestre deste ano, 771 acidentes foram registrados e mais de 100 pessoas morreram nas rodovias federais que cortam todo o estado. Vamos ver agora outras notícias que foram destaque nesta segunda-feira. A Infraero deu início hoje às fiscalizações com novas regras para embarque em aeroportos do país. A determinação também atingiu ao aeroporto Hugo da Cunha Machado, em São Luís, e vale para voos nacionais e internacionais. A decisão, tomada para o período da Olimpíada no Rio de Janeiro, não tem data para acabar e foi adotada para aumentar a segurança dos viajantes. O Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão realiza com especialistas em sistemas eleitorais do TSE e dos TREs dos demais estados os testes de software para a totalização das urnas que serão utilizadas nas eleições de 2016. O objetivo é identificar problemas e propor melhorias nos sistemas antes do lacre. Este encontro, lá no TRE, vai acontecer até a próxima sexta-feira. São Luís sediou durante o domingo o Seminário de Mulheres Negras idealizado pelo Movimento de Mulheres em Luta no Maranhão. No encontro foram debatidos temas como a luta delas ao longo da história e a importância das mulheres na sociedade. Segundo dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, divulgadas no último ano, a taxa de desocupação entre mulheres negras chegava a 12,4% contra 9,4% em mulheres brancas. Já a renda média das mulheres negras era de R$ 436 contra R$ 797 das mulheres brancas. Além de debater a luta e consciência das mulheres negras no país, a meta é também convocar todas as mulheres em luta pela defesa e garantia dos direitos do público feminino. Há uma necessidade efetiva das mulheres brasileiras, das mulheres maranhenses, e em particular aqui de São Luís, de se organizarem, de participarem, de partirem para essa descoberta e para essa ação coletiva, para verem seus direitos efetivamente conhecidos. Uma boa notícia agora, já entrou em vigor uma nova determinação baixada pelo governo do estado de que pessoas portadoras de microcefalia também vão ser beneficiadas pelo serviço Travessia, que é o transporte especial gratuito para pessoas com deficiência.
O cadastro dessas pessoas poderá ser realizado na Agência de Mobilidade Urbana, a MOB, que fica no Calhau. O serviço terá capacidade para levar até 2 crianças e seus acompanhantes em cada viagem, e essa é uma boa notícia que vale muito a pena ser compartilhada. 130 casos de microcefalia já foram registrados em todo o Maranhão. A gente volta a seguir com o Jornal da Guará falando mais sobre as eleições. Você vai ver um aplicativo criado para fazer denúncias de Caixa 2 durante o período eleitoral. E veja também, moto avança na Série D do Campeonato Brasileiro.